Boa noite, então, pessoal, 7h05. Vamos dar início à nossa aula aí. Hoje a gente vai entrar em fundição. Mas antes eu queria falar com vocês, o que vocês acharam da prova aí? Estava muito difícil, estava muito fácil? Se manifestem aí, pessoal, por favor. Não, cara, Tranquilo, na minha opinião, difícil não estava. Ela estava muito extensa só, né? Sim, Aquela sim. parte dos cálculos lá era muita coisa para fazer, cara. É Eu não bastante consegui coisa. fazer toda a prova. E o que faltou para ti, Elcio? Ah, faltou aquela parte dos cálculos lá. Mas nem tanto por não saber, porque eu estava olhando na apostila, ele estava me saindo bem. Sim, sim. É que não deu tempo mesmo. Não deu É, tempo. né? Isso que a gente colocou mais 2 horas, né? Mas ela estava extensa mesmo. Mas Pois assim, é, cara, se fosse só no período da aula, eu não ia ter conseguido fazer nem as teóricas. né? Verdade. Verdade, não, mas eu vi que estava extenso. Eu vi que estava extenso. Por isso mesmo que eu sugeri colocar mais 1 hora. Mas o que eu ia dizer, pessoal? Não, vamos ver. Agora, no final de semana, eu vou corrigir. E, e aí eu vou corrigir da melhor forma possível, da maneira mais adequada ali, que não prejudique vocês. Aí qualquer coisa, pessoal, a gente faz um trabalho sobre aquela parte lá, sobre a parte da usinagem. A gente pega, sugere um trabalho, coloca a prova com um peso mais baixo e faz um trabalhinho. De repente eu largo uma lista para vocês e a gente faz isso como trabalho. O que vocês acham, Mas Cis? aquela prova ali foi a nota total da disciplina? Foi os 8 pontos, Mas não, mais os não. dois. A nota ali é só Não foi só. referente à parte da usinagem. Tá, foi Mais só a a, metade, então. isso, mais aquelas listas. Te lembra que eu pedi para vocês me enviarem? Sim, As tá. listas, Isso. as listas somam 2 pontos, a prova 8, e aí deu 10 pontos, né? Aí agora nós temos fundição, toda essa segunda etapa, e aí essa segunda etapa vai valer também 10 pontos, depois eu somo tudo e divido por 2. Tá, entendi. Então, tipo, foi Entendeu? uma avaliação só da metade. Isso. Não, ainda tem bastante ponto ainda, tem 10 pontos ainda, só que no caso tem metade da nota ainda para vocês conseguirem. Vamos ver, agora eu vou corrigir e eu vou corrigir assim, ó, pessoal. Digamos assim, foi lá a maior nota da turma, ela foi 8. De 10, ela foi 8, né? A maior nota. Então, essa nota que foi 8, eu passo ela para 10, né? Como ela foi a maior nota da turma, eu passo ela para 10. E aí eu reajusto todas as outras notas de acordo com ela. Vocês entenderam? Faço uma regrinha de 3 ali simples e reajusto todas as notas. Porque, bom, a maior nota, ela tem que ser, na minha opinião, né? Ela tem que ser a nota 10. Mesmo que a pessoa não tenha tirado 10. Então, eu vou lá, reajusto aquela nota para 10. E aí, a partir dela, eu reajusto as outras também. Faço uma regra de 3 simples ali. E aí sobe um pouquinho a nota. Geralmente, sobe um pouco a nota ainda. É muito difícil alguém tirar 10, né? Acertar tudo. Mas, e mesmo assim, qualquer coisa a gente pega e propõe um trabalho também, não é? Eu digo assim, ó, importante não é a nota, importante é vocês aprenderem. É mais importante do que a nota. Nota não quer dizer nada. É só um número que diz se vocês estão aprovados ou reprovados. Enfim, também de repente tem recuperação depois para quem ficar, faz uma espécie de provão lá no final. Dá para a gente pensar em várias coisas aí. Vai ter bastante oportunidade para passar. Beleza, galera? Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre a prova? Olá, professor, boa noite. Eu quero só uma perguntinha.
Oi, Cristiano, tudo bom? Tudo bom? Só uma perguntinha, como é que foi a situação das provas de ontem? Tu não tem o resultado ainda? Não, não, cara, eu vou. Pá, cara, eu tô atolado de coisa para fazer aqui, né? E aí, para te ter uma ideia, né? Eu tô tão cheio de coisa que eu tenho que montar a aula de vocês de tarde para dar de noite. Nem final de semana eu consegui adiantar essas aulas. Então, agora, fim de semana, o que que eu vou fazer? Eu vou corrigir a prova de vocês e vou montar as aulas da semana que vem, né? Porque o cara tá com muita coisa para fazer aqui, tá complicado. O negócio tá correndo, tá certo. Valeu, valeu. Nossa, tá doido. Não, que isso. Aí segunda-feira, pessoal, a gente já fala de nota. A gente, se vocês quiserem, a gente faz a correção da prova, ou eu mando o gabarito para vocês, eu faço a prova e mando para vocês. Tranquilo? A gente vê, eu mando uma mensagem para vocês aí, vocês verem o que fica melhor. Então, esse vídeo aqui, vou só dar interromper o vídeo que tô meio mal ajeitado aqui, vou ficar mexendo. Tá vendo minha tela aí, né? Tá aparecendo. Tá gravando, então é isso aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a fazer a parte da matéria. Opa. A parte da matéria, que é a fundição, também é um processo de fabricação, né, que, diferentemente da usinagem, não tem remoção de material, pelo menos não nas proporções que, né, não é o mesmo princípio, no caso, que a usinagem. A gente tem aí cerca de 40 e tantas páginas ainda para varrer até o dia 30, antes do dia 30, né, porque dia 30 é o nosso último dia. Então, a nossa prova vai ficar lá pelo dia 29, por aí, ou 30 mesmo, de repente fica para o último dia de aula mesmo. Mas essa parte aqui, ela né, na apostila, a segunda apostila era mais curta, mas também eu acho ela mais complicada, porque ela é muito teórica. Não tem nenhum cálculo para a gente dar uma desopilada aqui, e muita teoria é pesado. Aí fica Ô, aquela fala... Glória! Aí fica aquela... Mas você não acha pior? Fica aquela falação. Cara, eu não sei, eu prefiro fazer uma conta do que ficar na falação, assim, na teoria. Mas também ele é mais fácil de vocês estudar na apostila, pegar as respostas, né? Quem pega o computador aí mesmo, aperta Ctrl F, aí consegue um buscador ali automaticamente. Tu digita a frase ali e já vem direto a resposta. Não sei se vocês perceberam isso, mas é um esqueminha que tu pode usar. Bom, então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui. Inicialmente, eu achei, hoje, fazendo uma pesquisa, né? A gente nunca se lembra de tudo do que estudou. Eu fui dar uma revisada no que eu já tinha estudado e encontrei essa frase aqui bem legal, que é escrevida por esse cara aqui, o Kondik, e diz assim: a fundição não encontra paralelo com outros processos de conformação, pelo fato de que, em muitos casos, é o método mais simples e econômico, e, em outros, o único método tecnicamente viável de se obter uma determinada forma sólida. Então, pessoal, eu acho que o mais interessante de tudo na fundição é a capacidade que a gente tem de produzir uma peça com um formato muito complexo mesmo, pessoal. A galera fabrica motor inteiro aqui com isso aqui, né? E peças complexas, pessoal, pás de hélice
de navio, hélice de tudo que é coisa de turbina, o pessoal faz aqui, ó, fundido, que tem umas geometrias lá são bem complexas, difícil de produzir para outros processos. Por um processo de usinagem, nossa, tu imagina tu produzir uma hélice por um processo de usinagem, é muito complexo. Então, eu acho que o mais interessante dessa frase aqui é essa última parte aqui, que tem vezes, pessoal, que peças que só são produzidas por fundição, né? Peças assim, de geometria muito, muito complexa. Ao longo do curso, vocês vão ter oportunidade de ver algumas delas, e é bem interessante. Mas antes disso, a gente tem que ver, entrar numa teoria aqui para a gente entender como é que funciona a fundição e também os fenômenos associados à fundição. Bom, então, pessoal, dando um contexto histórico aqui à fundição, né? Os processos de fundição já são velho conhecido do homem, né, e da humanidade. Inicialmente, né, como seres humanos, nós começamos, na verdade, fundindo materiais com menor temperatura de fusão, ou seja, aqueles materiais que ficam no estado líquido em menores temperaturas. Por exemplo, né, pessoal, o cobre, que é um material muito macio, é um material bem típico que apresenta um relativo baixo ponto de fusão. Enquanto que o material cerâmico, por exemplo, tem um maior ponto de fusão. O que eu estou querendo dizer relativo? Não é que o cobre tenha um baixo ponto de fusão, é que comparado aos metais mais usuais, ao aço, por exemplo, o ponto de fusão do cobre ele é muito mais baixo. Então, né, pessoal, acho que todo mundo já estudou lá a idade do bronze, idade do cobre, essas coisas lá na escola, e é daí que vem esses nomes, né? Foi quando começou a utilizar esses materiais. Se eu não me engano, lá na apostila diz que começou a utilizar uns 9.000 anos atrás, se eu não me engano. Não, 9.000 anos atrás, perdão, antes de Cristo. Não é 9.000 anos atrás, é 9.000 anos antes de Cristo. Só que na literatura, pessoal, o que eu encontrei, na verdade, é que a idade do bronze lá, onde se descobriu essas coisas, foi 3.000 anos antes de Cristo. Mas não sei se aquilo ali da apostila tá bem correto aquela informação. O que é apresentado na literatura que é 3.000 anos antes de Cristo. Mas enfim, isso não é relevante para nós. Na verdade, em um primeiro momento, pessoal, a gente, né, como humanidade, a gente utilizava esses metais fundidos principalmente para fazer armas, como está aqui, ó, machados, espadas, e também alguns utensílios, né, pessoal, que tem algumas jarras. O pessoal, já vi o pessoal, né? Eu já vi algumas civilizações utilizarem também para fazer tubulação, água encanada. Na Grécia Antiga, o pessoal já fazia tubulação já de cobre, se eu não me engano, ou bronze, agora não lembro. Mas já tinha tubulação, água encanada naquele tempo. Isso faz muito tempo, pessoal. Uma civilização bem desenvolvida. Mas enfim, né? Começou aqui, como tudo, né? A gente descobre uma coisa e já quer fazer uma arma. E foi assim que começou também com a descoberta dos metais. Reza a lenda até, pessoal, que isso foi descoberto sem querer. Eu já ouvi muitas vezes essa história, né? Que certa vez o pessoal deixou, acho que foi onde era a região da Turquia que se descobriu isso. O pessoal deixou lá um minério de cobre nas brasas, tirado nas brasas, assim, no fogo. E esse minério, ele se liquefez, né? Ele se fundiu. E depois, no outro dia, ele estava lá endurecido, na forma sólida. Só que, o que tinha acontecido? Esse metal ele estava bem mais duro. Claro, tu não tinha mais o minério, né? Tu já tinha lá uma peça de metal de cobre. Então, essa descoberta aconteceu sem querer, reza a lenda, né? Eu não sei se isso é realmente verdade. Isso é só em termos de curiosidade.
E, na verdade, muitas coisas foram descobertas sem querer, né? E eu até acredito que isso seja verdade mesmo. E aí o pessoal pegou esses materiais lá e principalmente adaptou para fazer arma, espada. É bem interessante a história por trás dos metais. Lá no é bem engraçado até, de certo ponto. Então, né, pessoal, ainda nesse período, a gente ainda não tinha conhecimento suficiente para tratar esses metais, né? Por exemplo, a gente não sabia como fazer um tratamento térmico de maneira adequada, né, do modo mais adequado, ou de fazer qualquer outro processo que melhorasse as propriedades desses materiais. Por isso que era muito comum que essas ferramentas, esses utensílios produzidos, eles fossem mais robustos, ou seja, mais espessos, né? De forma que justamente, por exemplo, tu vai lá para a guerra com uma espada dessa aqui, ela tem que ser resistente. Mas como a gente não sabia como tratar esses materiais, eles eram produzidos de maneira muito grosseira, muito espessos, eram umas espadas lá pesadas, assim, o correto tratamento dos materiais ele surgiu muitos anos depois. Em termos mais recentes, assim, de história, né, acho que foi só, se eu não me engano, tá lá, até na apostila, por volta lá de 1500, 1450, eu acho mais precisamente, o ferro gus ele já era produzido, né, isso foi possível devido à capacidade que nós tivemos de alcançar maiores temperaturas. A temperatura ela é ela é uma etapa primordial, fundamental na produção de uma peça fundida, né? Isso também nos permitiu fabricar equipamentos melhores, mais resistentes, mas ainda assim, comparados aos de hoje, esses tinham propriedades bem piores. As propriedades, como tratar os materiais, isso foi se evoluindo até de maneira bem rápida até, né? Claro, quando comparado ao que era antigamente. Mas disse, né, que a grande sacada mesmo para tratar os materiais só veio depois da Revolução Industrial, que a gente sabe que ocorreu lá na Inglaterra, né? Que aí sim nós conseguimos temperaturas ainda maiores e a partir desse ponto, a partir desse momento, né, nós aperfeiçoamos os processos de fundição, que ainda eram muito rústicos. Eu não sei se vocês sabem o que é ferro-gusa, pessoal, mas o ferro-gusa ele é o aço reduzido, perdão, é o ferro reduzido, né? Tu pega o minério de ferro, reduz ele lá, e aí tu tira o ferro lá, que está extremamente com um elevado nível de carbono, ele está cheio de impureza. Praticamente não se usa ferro gusa. Aí depois sim que a gente vai fazer os devidos tratamentos. Mas o ferro gusa é isso, é o minério de ferro reduzido. E no Brasil, pessoal, isso é ainda mais crítico, porque a gente só conseguiu produzir o ferro gusa em volume mesmo, em uma escala industrial de produção, que foi a partir da Segunda Guerra Mundial. A gente, em termos de fundição, a gente estava muito atrasado com relação aos outros países. Então, né, isso, às vezes assim, a gente tem avançado bem, né, a gente tem indústrias aí, mineradoras, até estatais também envolvidas nisso aí, que produzem muito, né? A gente tem a Vale, né, que é uma empresa gigante, uma das maiores empresas do mundo, e é muito uma empresa aí com renome na extração do minério de ferro. Então, né, pessoal, a fundição ainda, ela se destaca dos outros métodos principais, dos outros métodos, né, que a gente falou, dos outros processos de fabricação, não só por ser um dos mais antigos, mas também, pessoal, porque essa é uma técnica muito versátil, principalmente, como eu falei, né, quando a gente considera diferentes formatos de peças, peças com geometrias bem complexas, até mesmo o tamanho das peças, a gente pode produzir motores aí
confeccionar motores que são gigantes pelos processos de fundição. Coisa que daria muito trabalho fazer com processo de usinagem, por exemplo, ou de conformação. E na fundição, pessoal, a gente pode variar de maneira muito fácil a geometria da peça a ser produzida. Isso tudo depende do molde que a gente vai utilizar. E até mesmo com geometrias extremamente complexas, pessoal. Tem lá o motor de Ferrari, por exemplo, sendo produzido por fundição. Vai lá, coloca numa caixa de areia, coloca o metal líquido lá e no fim do teu processo tu já tem um motor. Chega a ser... É lindo de ver a produção de uma peça a partir da fundição. Então, pode ser considerado, né, tanto um processo inicial, digamos assim, produzindo lingotes para laminação e forjamento, quanto intermediário, né, produzindo peças semi-acabadas, que, por exemplo, vão sofrer um processo de usinagem posterior, e geralmente é assim que acontece, né, porque o acabamento dessas peças fundidas não é muito bom. Então, geralmente precisa de um processo ali de acabamento, para tirar aquela rebarba que ficou do processo. Então, eu acho que ele não acredito que não seja um processo que produz a peça final lá, mas tu pode fundir uma peça semi-acabada e depois dar o acabamento por outro processo. O que economiza muito tempo. E assim, como eu falei, eu acho que a maior vantagem é produzir peças com geometria de elevada complexidade, com relação ao volume, né, as formas geométricas dela. Então, pessoal, a fundição, ela também é um processo de fabricação, né? E, diferentemente da usinagem, é um processo de fabricação sem a remoção de material, como eu tinha falado. Onde esse metal, né, o metal fundido, ele é fundido, digamos assim, tu pega lá o minério do metal, e aí tu faz lá a redução, tu tem o metal fundido depois, né? E esse metal fundido, ele é despejado em um molde, como eu já falei para vocês, que já possui o formato da nossa peça ser confeccionada. Ou seja, né, pessoal, esse molde ele tem as dimensões finais da nossa peça, ou pelo menos as dimensões mais aproximadas às dimensões finais, né? Pode ser o formato. Tu quer produzir uma chave de boca lá, por exemplo. Claro, tu não vai produzir uma chave de boca por isso aqui. Estou dando um exemplo para a gente entender de forma didática. Tu vai lá, quer produzir uma chave de boca. Tu vai lá e pode colocar só o formato dela. Tu não precisa colocar fielmente lá, é uma chave 13. Não, tu deixa as dimensões aproximadas e aí lá no final, depois, tu vai lá, faz o processo de usinagem e dá o acabamento. Tá todo mundo ligado aí, pessoal, entendendo? Sim. Bom, então a gente pensa assim, tá? Se eu posso produzir, então, a peça já no formato final, digamos que eu consiga, que eu vá lá, porque determinada aplicação eu posso fazer isso. Por que eu não faço toda a peça por fundição, então, se é muito mais fácil? Seria bem mais fácil, né, galera? Se a gente pudesse pegar, fundir um metal, colocar num molde e tá tudo pronto. Pô, imagina, a gente conseguiria produzir muito rápido, né? Mesmo que fosse que tenha que dar um acabamento ali depois, seria bem mais rápido. Mas então por que a gente não faz tudo isso? Então, pessoal, porque produzir uma peça por fundição, apesar de parecer fácil, não é uma atividade trivial. Então, né, associado ao processo de fundição, existem muitas variáveis para a gente controlar aqui. E principalmente, pessoal, existem muitas desvantagens, vocês vão ver. Existem muitas desvantagens associadas a esse processo, muitos defeitos que a gente tem que controlar, variáveis que são de difícil controle. Até a própria microestrutura do material, ela é mais difícil de controlar. É difícil, galera. É difícil fazer as peças, tem muitas variáveis.
por exemplo, né, pessoal, a gente pode ter defeito de forma, a gente pode colocar lá no molde essa espada que sai toda torta, por exemplo. A gente pode ter porosidade, de tal forma que o aço ele fique poroso. Isso vai concentrar tensão, vai tornar ele mais frágil. A gente pode ter tensões residuais, que são um defeito lá de fabricação. E entre outros muitos defeitos também nessas peças. Então, pessoal, a ideia aqui nessa disciplina é a gente apresentar de forma geral a função, de maneira a abordar as principais características, bem como os principais processos de fundição, né, galera? Talvez falar um pouco assim sobre a solidificação, sobre as principais técnicas utilizadas, os principais efeitos associados. Mas antes de começar mesmo a falar sobre fundição, a gente precisa abordar alguns aspectos teóricos que são importantes, que são alguns fenômenos que ocorrem durante o processo de fundição, né? Opa. O primeiro deles, pessoal, estou seguindo essa ordem lá da apostila, se alguém quiser acompanhar aí. O primeiro deles é chamado de cristalização. Na verdade, cristalização, né, é um processo em que átomos ou moléculas do material elas se reorganizam em uma estrutura, né, que é chamada de estrutura cristalina. Elas formam uma estrutura bem rígida e até que são bem definidas essas estruturas, são cristais, né, de forma que, pessoal, que minimize o estado energético da peça, lá do material. Na verdade, a menor parte dessa estrutura de um cristal ela é chamada de célula unitária. Se vocês fizeram aquela cadeira de materiais, vocês já ouviram falar sobre isso. Que pode aceitar, né, digamos assim, ela aceita átomos ou moléculas para evoluir, né, como está aqui, ó, ela evolui para um estado mais macroscópico, digamos assim, que é o material em si, né, pessoal? No início ela vai se organizando dessa forma, vão lá se juntando, os cristais eles vão se agrupando em estruturas bem definidas, que são as estruturas cristalinas. Depois eles vão se juntando, vão formando uma espécie de grãos. Esses grãozinhos aqui, eles têm esses limites. Aí, conforme vai se solidificando o material, começa a formar esse grão aqui, que é o material. É bem interessante até. Quando tu não conhece um aço, por exemplo, vai lá pegar uma barra de aço, né? Tu imagina que é tudo uma coisa só, que o material lá ele é homogêneo. Mas se tu colocar no microscópio, o aço, pessoal, ou até vários materiais, não só o aço, eles são formados por esses pequenos grãos aqui, ó. Chega a ser engraçado, né? Eu quando eu descobri isso aqui, há alguns anos atrás, achei muito engraçado. Tinha até que podia ser impossível um negócio desse. E aí o aço nada mais é do que um monte de grãozinho, assim, ó. Um grãozinho unido no outro. E eles são, digamos, são ligados aqui por esses, como diz aqui, limites granulares, que isso aqui é chamado de contorno de grão. E durante a cristalização, né, pessoal, os átomos e as moléculas, né, eles se unem ou se ligam em ângulos bem definidos, como eu falei, para formar uma espécie de cristal. Então, o que significa isso, pessoal? Lá no material, bem lá, quando a gente vai observar a ligação química dele lá, vai observar de que forma esse material se ligou quimicamente. Tu vai ver lá os elétrons, pessoal, eles se ordenam de uma maneira que formam uma geometria bem definida, que a gente chama de cristal. Às vezes eles formam um cubinho, às vezes eles formam outras formas geométricas assim mais complexas, como um hexágono. E isso também é bem interessante para quem tiver curiosidade e quiser pesquisar. Isso aqui é mais para dar uma introdução para vocês sobre a estrutura, ou na verdade a microestrutura dos materiais. Enfim, conforme o material vai se solidificando, ele vai se agrupando, formando as estruturas cristalinas,
até chegar aqui nessa parte mais macro, onde forma o material em si. Acontece, pessoal, que a velocidade de crescimento desses cristalzinhos aqui, desses cristais, ela é diferente, ou seja, né, ela não é uniforme. E isso pode estar associado a vários fatores, seja pela parede dos moldes, seja pelos cristais vizinhos. E isso, pessoal, principalmente esses dois fatores, são responsáveis por formar os grãos. E, consequentemente, né, esses contornos de grãos aqui. Então, inicialmente, né, pessoal, quando o metal líquido ele entra no molde, quando a gente funde lá o material e coloca o material fundido no molde, ele entra em contato primeiramente com as paredes, né, com as paredes desse molde. E devido a essa troca de temperatura que tem entre o metal quente e a parede do molde, ele começa a solidificar justamente nessas regiões. Nas regiões que são próximas às paredes do molde. Então, pessoal, os grãos eles começam a se formar e a crescer na direção que é diretamente perpendicular ao molde, né? E isso, pessoal, forma uma estrutura que a gente chama de estrutura colunar, que são essas aqui da figura direita, ó. Esse fenômeno, pessoal, esse tipo de solidificação pode introduzir alguns defeitos, né, no nosso processo de fabricação. Por exemplo, né, pessoal, isso pode gerar alguns pontos de concentração de tensão, o que posteriormente, em serviço ou em um processo posterior, isso pode fazer com que surjam algumas fissuras na peça, ou seja, né, que o material tenha tendência a romper essa região. Aqui vocês podem ver, ó, ele vai se solidificando. Imagina se a gente colocou no molde aqui, né? E aqui, essa parte que entrou em contato com a parede, aqui solidificou mais rápido, né? Essa parte mais externa, porque a temperatura da parede do molde, ela estava mais fria. Então, quando ela solidificou, ela veio crescendo, 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 e aqui formou uma espécie de junções, ó, nas bordas aqui, ó. Isso aqui, pessoal, são regiões que concentram tensão. Em um processo posterior, por exemplo, na laminação, a gente pode chegar e laminar essa peça aqui, né? Que é quando a gente passa o tarugo lá, uma chapa, por 2 rolos, quando a gente quer afinar uma chapa, por exemplo. Isso aqui, pessoal, concentra tanta tensão que às vezes quando a gente lamina esse material, isso aqui pode rasgar aqui, ó, formar uma fissura, né? Porque tem muita tensão concentrada nessa região. A mesma coisa aqui, ó, nessa borda, ó, essa bordinha aqui. Outra coisa, né, eu não sei se vocês notaram, que tem uma diferença, né, dessa microestrutura para essa aqui de dentro. Isso, pessoal, isso pode causar tensão residual, pode causar aqui alguma concentração de tensão que pode fazer até mesmo corroer o material nessa região. Isso aqui é o que a gente chama de microestrutura do material, né? É a forma como esses grãos eles estão arranjados lá dentro. Vocês podem ver, né? Tem uns que são mais alongados, outros que são mais redondinhos. Não sei se a gente vai discutir sobre isso, né? Porque isso aqui é mais da disciplina de materiais. Eu acredito que vocês já têm uma base sobre isso aqui. Então, né, pessoal, a partir da solidificação, né, surgem alguns defeitos. A partir dessa cristalização, quando a gente está solidificando o material lá no molde, né, depois de fundir ele, surgem alguns defeitos e a ideia é a gente tratar deles aqui primeiro também. Mas agora eu vou falar para vocês de outro fenômeno que é chamado de contração de volume. Que na verdade, pessoal, durante a solidificação dos metais, geralmente se verifica esse fenômeno de contração, né? A gente bem sabe, né, pessoal? Quando a gente vai lá, a gente aquece o material, ele tem a tendência a aumentar o volume, né? Quando a gente aquece alguma coisa, tá muito calor, o cara vai lá e
Pô, quem trabalha em pé mesmo todo dia, fica lá com as pernas inchadas, às vezes, né? Isso é porque está muito quente, aí incha, tende a crescer. Só que quando a gente baixa a temperatura, esse material ele contrai. E nos metais é a mesma coisa, pessoal. Quando a gente invasa lá no molde, esses metal líquido, ele está numa temperatura muito elevada. Então, depois que ele se resfria, ele altera o seu volume, né? Então, na fase, né, que o material ele vai deixando de ser líquido e vai se tornando sólido, devido a esse fenômeno de contração de volume, né, o material ele vai mudando bem devagar, assim, ele vai mudando bem devagar as suas dimensões. Então, pessoal, é indispensável que a gente observe esse fenômeno durante a solidificação, né, e mas a gente vai abordar, né, possíveis soluções para esse problema. E é importante, né, pessoal, que isso não é uniforme. Ou seja, né, cada material tem seu próprio coeficiente de solidificação, ou melhor, a taxa com que esse material se contrai é diferente para cada material. Aqui até na apostila tinha alguns exemplos, e eu trouxe aqui, por exemplo, né, isso aqui, por exemplo, do ferro fundido cinzento é 1%, essa taxa, ele vai se contrair 1%. Digamos lá, tu colocou o volume lá vou exagerar aqui, 1 metro cúbico de ferro fundido. Tem lá, quando ele está líquido. Quando ele solidificar, ele vai reduzir em 1% o seu volume. Do ferro fundido cinzento, né? No nodular já tem outras taxas aqui, outras porcentagens, na verdade. No alumínio, 6%. O alumínio é bem alto, ó. Ligas de cobre e níquel, 8 a 9%. É bem alto isso aqui. O que torna ainda mais difícil trabalhar com esse tipo de material. Quando tem um baixo ponto de fusão, ó, acho que segue essa tendência. Quando tem um baixo ponto de fusão, o material ele altera o seu volume mais facilmente. Até tem isso aqui é a água, né, lá que a gente sabe que é diferente. Tem uma deformação anômala da água lá. E na literatura são apontados 3 tipos de contração dos materiais, que são, né, a contração líquida, deixa eu ver. Na verdade, a gente tem a contração líquida, né, dos materiais, a gente tem a contração sólida e também a gente tem a contração de solidificação. Mas o que é cada uma? Bom, lá na apostila até tem, bem resumidamente, essa parte, mas ficou bem sintetizado. E diz que a contração líquida, pessoal, ela ocorre ainda na fase líquida do material, devido a essa diminuição de temperatura, né, antes do processo de solidificação. Como é que é isso? Lá quando o metal está líquido, digamos assim, o metal está líquido a 1000 graus Celsius. Beleza. Só que ele também vai estar líquido a 600 graus Celsius. Só que, quando ele fazer essa mudança de temperatura, passar de 1000 para 600, ele vai contrair. E essa contração, como ela ocorre durante a fase líquida do material, ela é denominada de contração líquida. Nós também temos a contração sólida, né, pessoal? Que é o oposto. Já a contração sólida, né, ela está associada a quando o material já está em estado sólido, né, e devido a essa variação de volume já nesse estado, que é associado também a essa variação de temperatura que se dá do início da solidificação, né, até a temperatura ambiente. Digamos assim, o material ele é sólido a temperatura ambiente, mas a 200 graus Celsius ele também é sólido. Só que quando a gente faz essa mudança de temperatura, ele sofre uma variação de volume. E isso também pode introduzir essa contração de volume. Outra que a gente tem, né, é chamada de contração de solidificação, que corresponde à mudança de volume que ocorre do material líquido para o sólido. Porque, assim, existe uma fase de transição, né, pessoal? O material, ele está no estado líquido lá, é o primeiro estado dele. Então, ele tem um certo volume. Quando ele passa para o estado sólido, ele acaba se contraindo ainda mais.
E essa contração também é muito importante quando ele faz a mudança de estado dele. Essa chamada contração de solidificação. Na verdade, então, pessoal, a contração, a contração de volume, né, ela é bastante linear. E a gente avalia isso aqui, pessoal, sob o ponto de vista da variação, né, do volume do material, como eu tinha falado aqui, com relação a essas porcentagens. E o defeito associado a essas variações de volume, né, ou melhor até, né, a contração de volume, é chamado de rechup. Tem algumas imagens aqui sobre ele. Acho que eu vou falar mais um pouquinho sobre o rechup. Ou chupagem, também se chama isso aí. Isso pode ocorrer aqui, ó, pode ocorrer dentro da peça, pode ocorrer fora, aqui na parte superior, ó. Isso aqui é um defeito de solidificação que é associado, né, a essa contração de volume. Isso, pessoal, isso aqui, né, pessoal, solidificação, ela ainda pode fazer com que surjam outros defeitos, né, que, por exemplo, vazios, isso aqui é um vazio no material, esse é o tipo de defeito. Pode surgir algumas trincas no material quando tem essa contração de volume. E também, como eu já tinha falado, tensões residuais, né? O primeiro, se eu não me engano, que eu coloquei, eu tinha colocado tensões residuais. Então, eu falei rapidamente do rechup aqui. Nós vamos pular para isso aqui, que depois eu falo do rechup melhor. Aqui, eu falo melhor dele aqui depois. Então, né, pessoal, as tensões residuais, elas são um defeito que é muito, muito importante. Né? Elas são invisíveis para nós, a gente não vê quando uma peça tem tensão residual, mas isso não significa que a tensão residual está lá na peça. E as tensões residuais, pessoal, elas são extremamente deletérias para o nosso material, para a nossa peça. Em serviço, pessoal, a tensão residual, ela pode diminuir a vida dessa peça. Digamos que uma peça lá tenha que durar 5 meses. A tensão residual, ela pode fazer essa peça durar 2 meses, por exemplo. Isso é preocupante. E, na verdade, né, pessoal, as tensões residuais, elas podem ser controladas de tal modo, né, que a gente projete a peça da maneira mais adequada. Ou até mesmo por um posterior tratamento químico das peças, né? A gente pode fazer um tratamento de alívio de tensões aí. De forma que a gente tem esse tratamento, né, ele tem a tendência a diminuir, na verdade, as tensões residuais das peças. E também é o próprio projeto da peça, né? A gente pode pensar isso do ponto de vista da peça, de forma, pessoal, que quando a gente vai fabricar um molde lá, quando a gente vai fabricar uma peça por fundição, a gente tem que ficar de olho na geometria dela, de tal forma que a gente tem que evitar os cantos vivos, ou seja, né, dobras muito agudas, assim, ó, que nem nessa peça aqui de cima, muito aguda essa dobra aqui, ó. O material ele pode não penetrar aqui nesse cantinho, pode não penetrar, acabar não penetrando nesse cantinho aqui. Aqui também, eu dizendo que é não recomendado. Aqui o pessoal já colocou um ângulo menos agudo, na verdade, mais aberto, de tal forma, né, que o material ele consiga fluir bem aqui na forma líquida. E ainda nesse aqui diz que é melhor em alguns casos, colocou. O mais adequado ainda é assim. Né? Também tem essa outra ilustração aqui, onde aqui nós temos cantos vivos, né, pessoal? Enquanto que aqui a gente já tem não tem um ângulo agudo, né? Já tem um chanfro aqui, alguma coisa, de tal forma que a gente consegue fabricar de uma maneira mais adequada uma peça fundida. Outro defeito que eu falo para vocês, né, são os vazios ou rechup. Eu já falei para vocês que está associado à contração do material, né? Tu vai lá, coloca o teu material no molde, pô, tá certinho. Tu colocou a quantidade de material, beleza, tá certeiro. Aí acontece quando esse material está solidificando, pô, ele começa a se contrair.
e aí o material lá se contrai e vai mudando a forma geométrica, né? Aí é complicado, né, pessoal? Então a gente tem que achar alguns artifícios que, de forma a mitigar, né, ou melhor, né, evitar. A gente tem que combater diretamente o vazio ou o rechupe. Aqui tem o vazio, ó, e aqui é o rechupe, aqui em cima. Então, né, pessoal, o artifício, né, que é mais adotado para controlar o vazio ou o rechupe é colocar sobre o topo da lingoteira, a qual é feita de material metálico, denominada, né, de cabeça quente ou maçalote, que é essa peça aqui em cima, ó, essa parte aqui de cima. Perdão, galera. Então, né, essa peça ou maçalote, ele pode ser de material refratário, que retém, de forma que isso retém o calor por um tempo mais longo e corresponderá à seção que solidificará por último. Ou seja, pessoal, para garantir como é que eu posso dizer, a sanidade interna da peça, das peças fundidas, né, em relação à formação de rechupes, são utilizados esses maçalotes, ou eles têm o nome também de alimentadores, que funcionam, pessoal, como reservatórios de metal líquido. Eles são dimensionados e posicionados, né, na seção, de maneira que alimente a peça aqui, transferido para dentro dele o vazio, que se tornaria aqui, né, que ficaria nessa peça. Então, né, após a solidificação e, claro, o resfriamento da peça, os maçalotes, ou também chamados de alimentadores, são removidos das peças na fase de rebarbação e eles são, claro, são reaproveitados, né, voltam lá para serem refundidos, por exemplo, de maneira até que eles se tornam sucata. Na verdade, pessoal, assim, meio ao grosso modo, como é que eu vou simplificar isso para vocês? Os maçalotes, pessoal, eles têm a função de tal forma, eles são feitos de tal forma que eles acomodem essas deformações, que são essas contrações, né, que tem durante a fundição. Por exemplo, né, pessoal, aqui vocês estão vendo essa peça aqui. Até não sei se eu tenho aqui alguma depois. Aqui, ó. Eu tenho aqui essa imagem. Aqui, pessoal, a gente vai lá, coloca no molde o nosso metal líquido, né? Conforme esse material ele vai solidificando, né, conforme o metal ele vai solidificando, ele vai alterando o volume, porque ele vai reduzindo, né? Quanto mais frio, menor o volume. Aí vai esfriando, esfriando e reduzindo o volume. Aí depois ele vai lá e criou isso aqui, ó, na peça. Essa parte em branco aqui, esse vazio. E aqui a gente tem o material solidificando, né? Só que ele está numa temperatura elevada. Depois, no final, pessoal, a gente pega e vai lá e olha o material já na fase final de solidificação. Olha só o que aconteceu com a peça. Ela ficou com esse vazio lá dentro, né? A gente pode chegar, por exemplo, até a gente pode chegar e fazer um processo de usinagem aqui, que provavelmente deve ser essa peça aqui, mas lá dentro ainda tem um vazio que é devido a esse rechupe, essa contração que ocorre. A gente viu que ocorreu aqui na superfície da peça, ó. Aqui uma superfície na prática, como é que ela é. Vocês estão vendo aqui o rechupe, fica essa concavidade. Isso aqui é que o material ele se deforma, né, durante o resfriamento, de forma a tornar o seu volume cada vez menor, e esse rechupe ele fica lá na peça. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui esse alimentador, que é uma parte aqui, ó, como tem aqui, ó, é uma região sobressalente, né? É tipo um conezinho assim, pessoal. Um conezinho, não sei se eu tenho aqui. Não. É tipo um conezinho assim, onde a gente vai lá e coloca o metal líquido. E essa parte aqui, ela fica sobressalente na peça, lá no molde. Então a gente coloca de forma a preencher essa parte sobressalente aqui também, ó. Coloca metal líquido até aqui. Então, o que acontece? A última parte que vai resfriar da peça vai ser essa região aqui, que é a chamada de maçalote, que é essa região sobressalente. Depois, pessoal, fim da solidificação, a gente vem aqui e arranca fora isso aqui, ó. Né? Coloca uma serra aqui e arranca. Essa partezinha aqui, vocês estão vendo?
E aí sim, tu vai ter, depois que tu arrancar isso aqui, tu vai ter a tua peça solidificada sem esse defeito de rechupe. Até lá eu me lembro de que a gente pega e dimensiona esse rechupe, onde que ele tem que ser colocado na peça. A gente vai lá, faz os cálculos, calcula quanto que tamanho que tem que ser esse maçalote, né, de forma que ele vai absorver essa deformação associada ao rechupe. Mas não sei se a gente vai fazer esse dimensionamento aqui. Acho que é mais importante vocês entenderem para que serve o rechupe, perdão, o maçalote, que é para absorver esse rechupe. Então, né, a última parte a solidificar do material, do metal, vai ser a parte que está aqui no maçalote. Como essa parte ela vai ser a última a solidificar, é ela que vai ter essa deformação aqui, ou seja, é ela que vai ter o rechupe. No fim do processo, a gente vem, passa a serra aqui e arranca essa parte fora e a gente faz um processo de usinagem para dar acabamento na peça e tá tudo tranquilo. Geralmente é assim que se faz. No processo de fundição, claro, que apresenta esse tipo de defeito, né? Todo mundo entendeu aí, pessoal? Se alguém não entendeu aí, dá um grito, vamos conversar. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, então vamos lá. Pra gente terminar logo essa parte. Pessoal, outro defeito, então, né? Vamos falar sobre... Na verdade, não é um defeito, né, pessoal? Não sei se a gente pode chamar assim. Eu vou chamar mais de fenômeno, um fenômeno que ocorre durante o processo de fundição. Esse fenômeno aqui, pessoal, ele é chamado de concentração de impurezas. Acontece, pessoal, que algumas ligas metálicas, alguns metais, na verdade, eles contêm impurezas que são normais. Lá na composição é normal que tenha impurezas, que elas têm um comportamento diferente. Então, conforme a liga, né, conforme a liga esteja no estado líquido ou no estado sólido, essa impureza ela pode ter um comportamento completamente diferente. O caso mais geral das ligas de ferro-carbono, que contém impurezas como o fósforo, enxofre, manganês e o silício. E o próprio carbono, né, pessoal, que o aço, né, ele é essas ligas de ferro-carbono, né, que são aço, contém lá carbono, assim, elas obrigatoriamente têm que conter carbono na sua composição. Então, né, pessoal, quando essas ligas, né, elas estão no estado líquido, as impurezas estão totalmente dissolvidas no banho metálico, formando um concentrado homogêneo. O que isso significa? Quando a peça lá, ela está no estado líquido, as impurezas, sujeiras que estão lá dentro, vamos chamar assim, elas ficam completamente dissolvidas, porque as temperaturas estão elevadas, beleza. É que nem quando a gente faz lá Pô, já vi, esses tempos eu vi um vídeo lá no Instagram, o pessoal fazendo uma sopa lá, e aí conforme o pessoal ia pegando e ia esfriando, a sopa ia se formando lá uma camada de gordura por cima. E as impurezas, elas seguem mais ou menos essa regra aí, pessoal. A gordura é como se fosse uma impureza lá na sopa. E esses materiais aqui, essas partes que eu falei, elas são da mesma forma. Então, quando esses materiais eles estão solidificando, né, algumas dessas impurezas, elas, digamos assim, elas são menos solúveis, né, não se diluem tão facilmente, não se solubilizam tão facilmente no material, que é, por exemplo, o fósforo e o enxofre. Então, esses elementos, né, pessoal, eles vão acompanhando o metal que está no estado líquido, que é remanescente, né, porque, digamos assim, né, se vai começando aqui a solidificar de fora para dentro, essas impurezas elas vão sendo empurradas aqui, ó. É como se fosse lá a gordura na sopa quando está ficando na temperatura ambiente. Então, né, elas têm a tendência a se acumular, né, nessas regiões aqui, ó, que são as que solidificam por último. Então, a essa concentração, pessoal, isso aqui, quando acontece esse fenômeno, a gente chama de segregação. Acho que está lá na apostila esse termo também. A gente chama de segregação. Então, a segregação, pessoal, ela pode ocorrer tanto em peças laminadas quanto em peças forjadas, né?
O grande inconveniente, né, é que o material acaba apresentando composição química não uniforme, dependendo da seção considerada. E, consequentemente, né, pessoal, isso acarreta em propriedades mecânicas diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a composição, por exemplo, nessa peça aqui, a composição nessa posição mais externa, ela é uma. Por exemplo, aqui é mais refinada, a composição é mais adequada, não tem impureza, como vocês podem ver. Então, provavelmente, a propriedade mecânica associada a essa região aqui mais clara, ela é melhor, né? Ela é um material que tem mais resistência, né? Que resiste mais ao serviço, tem propriedades melhores. Já aqui onde tem a segregação, né, é uma parte impura, que tem as suas propriedades comprometidas, e a microestrutura dessa região aqui, como a gente estava falando lá, o arranjo atômico nessa região aqui, pode ser completamente diferente, né, dessa região mais externa. Isso, pessoal, pode ser muito preocupante. Então, como as zonas segregadas, né, elas geralmente se localizam nessas regiões aqui mais internas dos materiais, ou seja, no interior das peças, né, que são as regiões onde as tensões são mais baixas, digamos assim, a ocorrência, né, da segregação, da concentração dessas impurezas, ela vai gerar regiões que são mais frágeis, ou seja, que têm as suas propriedades mecânicas comprometidas. Resumindo, né, pessoal, as propriedades mecânicas associadas a essa região aqui é pior do que essa parte mais externa. Só que, por exemplo, né, pessoal, quando a gente funde esse material aqui, isso aqui está lá dentro do material. Então, pô, às vezes, aparentemente, tá beleza, pô, tá bem fundida a peça. Aí, quando tu vai lá e faz um corte na seção, ela tá desse jeito aqui, ó. Aí, isso aqui é preocupante. Pode concentrar a tensão aqui nessas bordas. Aqui a gente tem uma diferença de composição, o que pode corroer aqui esse limite. Então, pessoal, é importante, né, que a gente tenha um controle mais rigoroso da composição química das ligas e também o controle da velocidade de resfriamento. Pessoal, às vezes, dependendo, concentrando, solidificando mais devagar, a gente dá tempo dessas impurezas sair mais facilmente do material, elas serem expulsas. Às vezes, se a gente faz esse resfriamento muito rápido, não dá tempo dessas impurezas sair. Tudo tem um meio termo, né? Desde que não seja tão rápido e não seja tão lento. Enfim, pessoal, acho que é isso aí que eu tinha para falar de concentração de impurezas. Elas se concentram aqui no meio, né? Por quê? Porque essa parte aqui solidifica primeiro, então isso aqui vai sendo empurrado, né? Junto com a fase líquida para cá, para o meio. Aí no fim essa parte aqui ela solidifica e essa parte impura, esses defeitos aqui, esse material impuro, ele fica concentrado na região central das peças fundidas. Vamos falar desse outro fenômeno também. Estou com mania de falar que isso aqui é um defeito, né? Com certeza. Pode dar esse defeito aqui. Mas diz lá na apostila que são fenômenos associados ao processo de fundição. Então, pessoal, esse fenômeno aqui é chamado de desprendimento dos gases. Como é que é esse fenômeno, né? Esse fenômeno ele ocorre principalmente no caso das ligas de ferro-carbono. O que são as ligas de ferro-carbono? Os aços, ou ferro fundido. Então, o oxigênio, né, que é dissolvido lá no ferro, como a gente bem sabe, tem oxigênio lá dentro, né? Ele tende, pessoal, a combinar com o carbono presente nessa liga, o carbono que é presente nessa composição. Isso faz com que seja formado gases lá dentro do material, quando ele está em estado líquido, né? Como a gente bem sabe, pessoal, oxigênio mais carbono pode gerar duas coisas: o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, né?
E esses gases, perdão aí, galera, eles escapam, né, para a atmosfera, eles têm a tendência a escapar para a atmosfera. Enquanto essa liga ela está no estado líquido, né, digamos, tá lá o gás dissolvido, não, tá lá o gás dentro da peça, aí o carbono lá, o carbono se liga junto com o oxigênio, forma o gás, e eles vão saindo, vão saindo aqui da peça. Né? Então, à medida que a viscosidade da nossa massa líquida, ou do nosso material líquido vai diminuindo, né, e devido à queda de temperatura, fica mais difícil a fuga desses gases, os quais acabam, né, ficando retidos nas proximidades da superfície das peças sob essa forma de bolhas. Então, né, pessoal, o gás vai escapando, escapando, até que essa peça solidifica, lá na parte mais extrema da peça, que solidifica por último, né? E aí, quando solidifica, o gás não consegue sair mais. Então, acaba formando essas bolhas aqui, como a gente está vendo. Então, né, em ácidos com baixo teor de carbono, essas bolhas aqui, por exemplo, pessoal, elas não são prejudiciais, né? Pois nas temperaturas de conformação, suas paredes serão comprometidas e soldadas. Já nos ácidos com maior teor de carbono, as bolhas devem ser evitadas, pessoal. Então, para isso, a gente adiciona, ainda no metal líquido, né, são algumas substâncias conhecidas como desoxidantes. Na verdade, são ligas, né, de silício e manganês, ou até mesmo alumínio, pessoal, que tem essa função de remover aqui essas bolhas, esse material, esse gás, né, para evitar essa formação de bolhas, ou melhor, né, o desprendimento dos gases. Só que o nível, pessoal, de oxigênio também tem que ser baixo. Aí, como eu falei, por isso que a gente adiciona o silício e manganês. O alumínio, pessoal, quando a gente adiciona lá junto quando esse material é líquido, a gente vai lá e adiciona alumínio. Beleza, o alumínio vai fazer com que o oxigênio fique lá dentro da peça e não escape. Só que a gente não pode ter uma concentração muito grande de oxigênio dentro da peça. Então, a gente vai lá e adiciona silício e manganês. E o silício ou o manganês, ele tem a função de remover esse oxigênio. Até eu não lembro exatamente como, mas assim a avidez do oxigênio com o silício e com o manganês é maior. Então, o oxigênio ele vai tender a formar um composto junto com o silício e com o magnésio, em vez de escapar aqui na forma de bolhas. Até se diz, né, que produzir um material fundido é que nem cozinhar. É uma panela lá mesmo, pessoal. É o forno panela lá que se chama. Vocês vão lá e vão adicionando outros materiais. Eu não quero que forme as bolhas. Então, eu vou lá e adiciono um pouquinho de alumínio. Junto no aço lá, junto no ferro gusa. Vocês vão lá e adicionam um pouquinho de alumínio. Mas eu não posso ter oxigênio demais na peça. Então, eu vou lá e adiciono silício e manganês. Aí, o silício ou o manganês, eles se juntam lá, formam um composto químico junto com o oxigênio. E aí, esse oxigênio não fica livre lá dentro da peça. Existem outros elementos, pessoal, que a gente coloca. A gente fala assim, o aço ele é composto só por ferro e cementita. Isso não é verdade. Existem muitos outros compostos lá dentro. E quando a gente está falando de ligas especiais, a gente adiciona ainda muitos outros elementos. Como, por exemplo, no aço inox, a gente vai lá e coloca outros elementos, de forma a conferir aquelas propriedades, né? É como uma receita de cozinha mesmo. Quer dizer... Pessoal, alguma pergunta? Alguém ficou curioso sobre algum desses fenômenos aqui? Não. Tá certo, então. Beleza, pessoal. O que eu ia dizer para vocês? Acho que já tem mais um pessoal aí. Alguém quer aí me dar alguma ideia aí sobre a prova? O que acharam? Quer falar alguma coisa?
A hora é agora, pessoal. Chegou nos cálculos, eu me perdi na curva. É mesmo? Tava difícil ou tava, como é que eu vou te dizer? Tava muita coisa assim para fazer. Olha, vou te dizer, da minha parte, foi falta de prática. A É, verdade é essa. Aham. sim. Sim, sim, sim. Bom, eu não sei se tu estava aqui quando eu falei, eu faço assim, Leandro. Eu estava explicando pro pessoal mais cedo, assim, ó, a prova valia 8 pontos, né? A gente tinha 2 pontos de lista. Peraí que eu vou me ajeitar aqui, ligar a câmera. Então, a prova, ela valia 8 pontos, né? E a gente tinha mais 2 pontos de trabalho das listas. Só que a gente não precisa deixar isso fixo, né, pessoal? Se a galera for mal, agora eu vou corrigir fim de semana, a gente pega, faz um trabalho, de repente, e a gente dá ainda para recuperar essa nota. Claro, se vocês acharam muito complicada a prova, a gente faz o trabalho lá de boa. Eu diminuo a nota da prova, só vai ser mais um pouquinho trabalhoso para vocês, né? Mais coisas para vocês fazerem. Mas é melhor do que ficar com a nota ruim. O mais importante para mim é que a galera aprenda. Em vez nota não significa nada. Nota é um número, pessoal, que diz se vocês estão aprovado ou reprovado. O importante é vocês aprender. Mesmo assim, como é que eu faço a média da prova? Eu pego assim, ó, por exemplo, foi lá algum de vocês aí e tirou um 5. A maior nota foi 5. Então eu pego assim, ó, esse 5, ele vai valer 10. Eu faço uma conta de tal forma que eu reajusto esse 5 e ele vai lá e vai valer 10. Então as outras notas que foram mais baixas, eu vou lá e reajusto de forma comparativa com esse cara que tirou o 5, né? Eu não sei se você consegue entender, é meio complicado de explicar. Por exemplo, eu reajusto essa nota do cara que tirou 5 para valer 10, e as outras notas que foram mais baixas, eu reajusto também. Né? Claro, utilizando mesmo, faço uma regrinha de 3 ali simples e reajusto a nota. Então, pessoal, eu acho que se vocês acham formal, dá tempo de recuperar, ainda tem mais coisa. Tem toda a segunda etapa, que agora que é fundição. Depois eu vou pegar essas notas da usinagem, mais a da fundição, vou somar, e aí eu divido por 2, né? E eu acho que dá, tranquilo, né? Agora, essa outra parte é mais teórica, não tem tanto cálculo. Nem sei se vai ter cálculo. Não, vou te dizer assim, ó, eu achei a prova bem justa, assim, foi mediana, sabe? Sim, sim. Mas tu deu bastante oportunidade para tirar as dúvidas, eu fui deixando, aí chegou na Claro, hora da cara. eu Assim, ó, comecei a pegar na hora da prova, tá ligado? Porque eu vou te dizer, eu acho sim, que foi uma segunda, terceira vez que eu tava fazendo cálculo desse tipo, e são sim. algumas fórmulas Ô, diferentes. cara, eu me É culpa minha, impressionei na real. porque ali ninguém me perguntou nada, cara. Pô, Aham. eu fiquei no chat aqui. Eu tava até, peraí.